Um dos desenhos clássicos da Hanna-Barbera é a Corrida Maluca. Ao longo de seus 32 episódios, Corrida Maluca nunca respondeu a principal pergunta de todas, que é: quem venceu a Corrida Maluca? Pois é, a resposta está nesse vídeo. E aí galera rocheira, beleza? Hoje nós vamos falar de Corrida Maluca, um desenho clássico, né? Quem tem mais ou menos a minha idade acompanhou esse desenho, que foi transmitido em vários canais. A Rede Manchete transmitiu, o SBT também transmitiu, se eu não me engano, mas enfim. Corrida Maluca é um desenho que fez sucesso entre várias gerações, ao longo de suas 32 episódios, cada um dos quais com 2 corridas, e com seus competidores muito pitorescos, únicos. Só que ao longo dessa única temporada que a Corrida Maluca teve, eles nunca responderam a principal questão de todas: quem venceu a Corrida Maluca? Muitas pessoas analisaram os episódios de Corrida Maluca e chegaram a uma conclusão, e é sobre isso que nós vamos falar hoje: o ranking dos corredores de Corrida Maluca e quem venceu a Corrida Maluca. Mas a melhor corrida de todas é a corrida do like, né? Então corre já para você ser o primeiro e garantir o seu like, né, para ajudar a fortalecer esse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal com o sininho ativado para mais vídeos, né? Você vai ter as informações de mais vídeos do nosso canal, e também compartilha esse vídeo com seus amigos, com o pessoal que é fã desse desenho clássico. Então aqui tem vários vídeos, não só de desenhos, mas como também de animes, quadrinhos, cinema e etc. Então, bora pro vídeo e bora pro ranking. Bom, como a Corrida Maluca nunca deixou claro como é que era o seu sistema de pontuação, o sistema de pontuação adotado é o mesmo da Fórmula 1. E como nem todos os episódios de Corrida Maluca mostravam todos os corredores e a ordem que eles chegaram na linha de chegada, a gente só pegou os 3 de cada corrida, os 3 principais, o primeiro, o segundo e o terceiro. E lembrando que cada um dos episódios tinha 2 corridas, então foram 64 corridas, né? Porque foram 32 episódios, e a partir daí foi feito o ranking vendo o seguinte critério: o primeiro lugar recebe 25 pontos, o segundo recebe 18 e o terceiro recebe 15. Então vamos começar com número 11, Dick Vigarista. Claro, Dick Vigarista, dirigindo a sua máquina do mal, ele fica em último, obviamente. Por quê? Porque ele nunca ficou nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. O Dick Vigarista, ele tem um total de 0 pontos, e isso acontece principalmente porque o Dick Vigarista estava muito mais preocupado em trapacear e atrapalhar os outros corredores do que propriamente vencer a corrida. Tem até um episódio, tem até uma corrida que ele está em primeiro, e ao invés de simplesmente ele acelerar e chegar no final, ele prefere parar para trapacear, para fazer uma armadilha para atacar os outros competidores. Acabou não dando certo. Quem caiu na armadilha foi o próprio Dick Vigarista, e ele acabou não completando a corrida. A maioria das corridas do Dick Vigarista, ele não chega nem a completar a corrida. Lembrando também que o Dick Vigarista teve seu próprio desenho, né, do Pegue o Pombo, e que ele é bastante lembrado por causa do seu cachorro, o Muttley, né, da risadinha. Número 10, Sargento Bombarda. O Sargento Bombarda, ele aparece dirigindo um carro-tanque. Ele fica em cima do tanque e embaixo fica lá o recruta dirigindo o carrinho dele. Eu sempre considerei o Sargento Bombarda um dos personagens mais sem graça da Corrida Maluca. Sinceramente, eu nunca fui muito fã dele. E no geral, ele também foi um dos que performou pior. Dentre os competidores que completam a corrida, que disputam a corrida a sério, ele foi o que pontuou menos. Ele ficou na primeira posição 3 vezes, ficou na segunda posição 1 vez e ficou na terceira posição nenhuma vez, somando um total de 93 pontos. Então o Sargento Bombarda ficou aí em 10º lugar com seu carro tanque. Número 9, Peter Perfeito.
O Peter Perfeito, com seu carrão aerodinâmico, né, aquele carro dele que é todo estranho, que é todo esticado, ele é o 9º lugar da lista. Ele conseguiu a primeira posição 4 vezes, a segunda posição 2 vezes e a terceira posição 2 vezes também. Uma pontuação total de 166 pontos. O Peter Perfeito, que era meio que o namoradinho da Penélope Charmosa e que tem um visual bem estranho, né? Ele lembra aqueles corredores de antigamente, com aquele macacão, com aqueles negócios mais largos nas pernas, aquele capacete que só protege o cucuruto, né? Que deixa a cara toda desprotegida. Mas o Peter Perfeito era um personagem um tanto quanto bacana, né? Ele tinha meio que um ar meio Buzz Lightyear, né? Aquele queixão que ele tinha, e foi um dos corredores que também ganhou menos, né? Tanto que tá aqui na 9ª posição. Número 8, Tio Tomás e Urso Chorão. Eles dirigem a carroça a vapor, né? A famosa carroça a vapor do Tio Tomás. E também ficaram numa posição um tanto quanto baixa. O Tio Tomás ficou na primeira posição 4 vezes, na segunda posição 1 vez e na terceira posição 4 vezes. Total de 178 pontos. Então o Tio Tomás, que sempre fica lá tranquilão na sua carroça a vapor, que é um carro que praticamente não tem estrutura nenhuma, né? É uma tábua com as rodas e uma fornalha atrás, e o Tio Tomás todo tranquilão dirigindo com os pés, enquanto que o Chorão ficava lá morrendo de medo das coisas que aconteciam na corrida. E é curioso que é um caipira que tem um urso como um bicho de estimação, né? Então coisa bem curiosa, né? Número 7, Professor Aéreo. O Professor Aéreo vem com seu carro cheio de truques, que é um carro que parece com uma banheira cheia de geringonças. Ele que também tem o cabelo do Bozo. E nas corridas, o Professor Aéreo, ele ganhou 3 vezes, ficou em primeiro em 3 vezes, ficou em segundo 2 vezes e ficou em terceiro 5 vezes. Total de pontos 186, ou seja, ele ficou em primeiro lugar menos do que o Peter Perfeito e que o Tio Tomás, mas ele ficou em terceiro lugar mais vezes, então ele acabou pontuando mais, em terceiro e segundo, né? O curioso do Professor Aéreo é que ele tinha uma alavanca lá no carro dele, que quando ele mexia, o carro dele se transformava e uma parte de coisa. Não é à toa que o nome do carro é carro cheio de truques, porque ele tem vários truques. Número 6, Barão Vermelho. Dirigindo o seu carro, que na verdade é um avião, é chamado Lata Voadora, o Barão Vermelho ele foi inspirado numa figura da vida real. O Barão von Richthofen, que era o Barão Vermelho e que lutou em prol da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e que era característico justamente por ter um avião vermelho. O Barão Vermelho da Corrida Maluca, ele guerreava nas corridas, né? Ele lutava nas corridas para vencer e conseguiu o primeiro lugar. Ele conseguiu ficar em primeiro 3 vezes, ficou na segunda posição 4 vezes e ficou na terceira posição 3 vezes. Um total de 192 de pontuação. Então o Barão Vermelho fica na 6ª posição com o seu carro avião. Então é um carro que é um avião. E como é um avião, ele voa. E é estranho porque ele poderia simplesmente sair voando, sobrevoando os circuitos ao invés de correr. É porque o carro dele é um avião, né? Por que ele não faz isso? Número 5, Penélope Charmosa. A única participante mulher da Corrida Maluca tinha o seu carro chamado carrinho pra frente. Essas gírias dos anos 70, 60, umas coisas bem curiosa, né, para quem é de hoje em dia. O carrinho pra frente da Penélope Charmosa tinha até cílios nas lanternas e tinha até uma boquinha. E é curioso que a Penélope Charmosa ela é meio que uma Barbie motorizada. Apesar de que existem modelos da Barbie que são motorizadas, mas enfim. A Penélope Charmosa era a namoradinha do Peter Perfeito e ela tinha também seu próprio seriado, onde ela era resgatada pela Quadrilha da Morte, de um tal de Tião Gavião. A Penélope Charmosa, ela teve uma performance muito melhor na Corrida Maluca do que o seu namorado, ficando em primeiro lugar 4 vezes, na segunda posição 2 vezes e na terceira posição 5 vezes. Total de pontos 211. A Penélope Charmosa, ela é, junto com outro personagem que eu vou falar daqui a pouco, a maior vencedora da Corrida Maluca. Ela ficou 4 vezes em primeiro, mas na pontuação geral ela fica apenas em quinto. Número 4, Irmãos Pavor.
Os irmãos Pavô dirigem o Coupé Mal Assombrado, que é um carro todo estranho, que tem uma torre de onde sai todo tipo de monstro, principalmente um dragão. Sério, os caras enfiaram um dragão dentro desse carrinho aí que vocês estão vendo. O Coupé Mal Assombrado é dirigido pelos irmãos Pavô, que é esse baixinho roxinho que meio que parece um vampiro. E esse grandão aí, com essa franjona, eles têm um tema de lançar coisas relacionadas à Casa Mal Assombrada, como fantasmas, o próprio dragão, morcegos e etc. Graças a essas habilidades, eles conseguiram vencer a Corrida Maluca 3 vezes, ficar em segundo lugar 3 vezes e ficar na terceira posição 6 vezes. Total de pontos 219. Os irmãos Pavô são os corredores que chegaram mais vezes na terceira posição na Corrida Maluca. Agora vamos falar do pódio, o pódio, os 3 corredores que mais pontuaram na Corrida Maluca. Começando com o número 3, Quadrilha da Morte. Quadrilha da Morte, que aparece com seu carro à prova de balas e que também, como eu já falei anteriormente, na parte da Penélope, eles estrelaram um outro desenho animado onde eles salvam a Penélope Charmosa. A coisa mais curiosa da Quadrilha da Morte é que eles são uma quadrilha de mafiosos anões. Sim, eles são anões. E é curioso que na Corrida Maluca, dentro do carro à prova de balas, que é o carro deles, eles costumam ficar todos amontoados lá no cantinho, enquanto fica um espação bem grande dentro do carro. Uma coisa completamente bizarra. Eles conseguiram vencer 4 vezes, chegaram em primeiro 4 vezes, na segunda posição 5 vezes e na terceira posição 2 vezes. Pontuação de 220 pontos, que garantiu a eles a medalha de bronze e o lugar no pódio. E em segundo lugar temos Rufus Lenhador, junto com o Dentinho, que é o seu castor de estimação. Ele dirige o carro tronco, que é um carro feito de toras de madeira e que tem serras como rodas. Sério, eu não sei nem como ele consegue sair do canto, porque as serras muito provavelmente ia ficar serrando para baixo e ele ia ficar preso. Mas de alguma maneira ele consegue dirigir. E dirige bem, porque ele conseguiu ficar na segunda posição do ranking geral. O Rufus o Lenhador ficou em primeiro lugar 3 vezes, ficou na segunda posição 6 vezes e ficou na terceira posição 4 vezes. Total fez 243 pontos. Com isso, o Rufus o Lenhador é o segundo melhor corredor da Corrida Maluca e garante a medalha de prata e o lugar no pódio. Eu tenho que admitir, pessoal, que o Rufus o Lenhador era meu personagem favorito da Corrida Maluca. Era o que eu mais gostava de acompanhar. Eu gostava desse estilo mais lenhadorzão e tal. E ele usava também muitas coisas de serraria para conseguir passar pelos obstáculos da Corrida Maluca. Eu achava ele bastante legal. E em primeiro lugar da Corrida Maluca, os grandes vencedores foram os irmãos Rocha. Os irmãos Rocha, no seu carro de pedra, foram os corredores que mais conseguiram pontuar na Corrida Maluca. Eles conseguiram chegar em primeiro 3 vezes, ficaram em segundo 8 vezes e ficaram na terceira posição 3 vezes. Total de pontos 264. Com essa performance de 264 pontos, os irmãos Rocha conseguiram ficar em primeiro na Corrida Maluca, ganharam a medalha de ouro e o lugar mais alto do pódio. É curioso que os irmãos Rocha eles se parecem muito com o Capitão Caverna, Você olhar bem o design dos dois, é bem parecido. E os irmãos Rocha eles tinham essa temática de homem das cavernas, um ficava batendo na cabeça do outro, e que eles usavam muito dinossauros para competir, para conseguir passar pelos obstáculos, o que é bizarro porque na época dos homens das cavernas os dinossauros já tinham sido extintos, Mas enfim, botaram o dinossauro ali como das cavernas, dirigindo um carro de pedra que tem roda de pedra e que não tem motor, aparentemente. Então os irmãos Rocha ganharam a Corrida Maluca na tora, na raça. Quer dizer, na tora seria se fosse o Rufus o Lenhador, Mas enfim. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo sobre quem ganhou a Corrida Maluca. E aí, o seu personagem favorito
Foi bem na Corrida Maluca ou não? Comente aqui nos comentários se você acompanhava esse desenho animado das Antrola, né, das antigas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aqui nós temos conteúdo não só de desenhos, mas temos também de anime, de quadrinhos, de games, de cinema e etc. Vários conteúdos sendo feitos todas as quartas e todos os sábados. Quartas e sábados sempre tem um vídeo novo aqui no canal. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho e deixe seu like para fortalecer, não dói nada e é muito bom para a gente que se estimula a fazer mais vídeos e consequentemente é bom para vocês também, que fica com mais entretenimento e mais informação. Eu vou deixar aqui embaixo 2 vídeos, né? Um vídeo falando sobre o Natal dos Flintstones, porque é que os Flintstones comemoram o Natal, e um outro vídeo muito bacana que você certamente vai gostar. Então é isso. Valeu!